Como é que começamos isto? Tem piada, não é? Este é um podcast, é um episódio do podcast de Música Som um pouco diferente dos outros. Os convidados deste episódio são o Fernando Marques. Olá, Fernando. Olá. E eu, o António Eduardo Marques. Ou seja, são os criadores deste podcast. A nossa ideia com este episódio que vai sair em dezembro é não desejar aos nossos ouvintes um Feliz Natal, apesar de também já agora Feliz Natal a todos. Coincide. Mas um pouco fazermos um balanço do que é que foi este primeiro ano desta aventura do podcast Música e Som. Um pouco aqui à conversa pouquíssimo planeada entre nós os dois, e também já agora dar-nos um pouco a conhecer aos nossos ouvintes, não que nós sejamos umas pessoas muito interessantes, mas já agora para que as pessoas possam conhecer um pouco quem é que está por trás da cortina, por assim dizer. Fernando, o Fernando já agora, e nós penso que dissemos isto no episódio piloto, foi o Fernando aqui o inventor do podcast Música e Som. Foi ele que me desafiou foi ele que teve a ideia, foi ele que me desafiou. E portanto a ele se deve claramente o facto de estarmos aqui hoje em dezembro, 11 episódios depois, enfim 12 contando com o episódio piloto, mas 11 episódios depois do início. Fernando, isto correspondeu às tuas expectativas? Conta lá. Acho que ultrapassou. Na verdade, um podcast é um formato curioso. Para já, é um formato mais fácil, eu diria, porque é só voz. Não temos uma câmera apontada para nós e, portanto, é mais fácil de a conversa discorrer. É mais fácil de não cair no ridículo. Exatamente, também. E isso é muito importante. E dessa forma, nós inicialmente estávamos um pouco na dúvida qual seria a duração que o podcast deveria ter. Encontramos um formato com uma duração de sensivelmente 1 hora, e isto ultrapassou todas as minhas expectativas, porque na verdade eu nunca imaginaria que haveria alguém com paciência suficiente para estar 1 hora a ouvir dois palermas a falarem sobre... Com um terceiro não palerma? Não, exatamente. Eu não mencionei os convidados propositadamente, porque são os únicos que trazem alguma credibilidade à coisa. Valor acrescentado. Exato. No entanto, a verdade é mesmo esta, porque não estava à espera para um podcast falado em português e dedicado ao nosso panorama e um pouco ao nosso universo, que é um pouco reduzido, ter tanta gente. Acho que podemos até revelar números. Neste momento os episódios todos ultrapassam as... Cumulativamente, 2.000 downloads. Sim, para aí. Portanto, não estamos a falar de visualizações, porque não há visualizações, mas serão audições. Audições. Mas acho que já é expressivo. Não deixa de ser uma surpresa bastante agradável. No entanto, tentámos sempre dar um pouco de diversidade dentro do possível. Tentámos não transformar isto também só numa coisa que interesse só aos técnicos de alta fidelidade, às pessoas que... Aos audiófilos. Chamados audiófilos. Sim. Tentámos que isto fosse um bocadinho mais abrangente,
e para isso trouxemos pessoas de outras áreas, dentro da música, claro. Tivemos desde um músico, uma música, tivemos um organizador. Já agora, eu, entretanto, enquanto o Fernando estava aqui a falar, acedi aqui à nossa plataforma. O podcast, apesar de estar disponível em praticamente todos os sítios em que é possível estar disponível, é alojado num website chamado rss.com, e eu estava aqui. Então o primeiro, só também aqui para recordar, tivemos o piloto no final de janeiro, em 28 de janeiro, e depois basicamente acertámos com uma calendarização que é termos um episódio novo a cada segunda-feira, à primeira segunda-feira de cada mês. Então o primeiro foi uma conversa com o Jorge Gonçalves, portanto o diretor da revista e agora o website Áudio e Cinema em Casa. Foi no dia 7 de fevereiro. Depois falámos com o sonoplasta e engenheiro de som, o João Ganho, que foi já agora foi a vários níveis um ponto de viragem do podcast, porque nós acabámos por enfrentar alguns problemas técnicos com a captação do som. Nós deslocámos-nos ao estúdio do João e na sequência, sendo que os problemas foram culpa inteiramente nossa, não foi do João Ganho. Não foi do entrevistado. Exatamente. E na sequência desse podcast, resolvemos aqui investir em equipamento um bocadinho menos amador, não vou dizer mais profissional, mas vou dizer menos amador, e portanto comprámos um gravador digital de 4 pistas, encomendámos uns microfones decentes. E é com este equipamento que temos estado, entretanto. Sim, também porque já agora podcast cujo som não é não é bom, dedicado a áudio e cinema, e música, até parecia mal, não é? Até parecia mal, era uma vergonha. Então, pronto, depois o terceiro episódio foi com o jornalista Luís Pinheiro de Almeida, provavelmente a maior autoridade portuguesa sobre Beatles, que foi aqui no nosso estúdio habitual. Depois deslocámos-nos à oficina do mestre Rui Borges para o podcast de maio. Depois fomos ter com a primeira personalidade do mundo da música que entrevistámos aqui no podcast, e que durante esta primeira season, esta primeira temporada do podcast, foi a primeira e única entidade do mundo da música, que foi a Marta Pereira da Costa. Depois fomos conversar com o Alberto Silva, que é uma pessoa conhecida do mercado da alta fidelidade em Portugal. Depois falámos com aquela que é provavelmente a personalidade mais conhecida do mundo da organização de espetáculos em Portugal, que é o Álvaro Covões. Depois entrevistámos no episódio 8, que foi publicado no início de setembro, fomos falar com os dois primeiros realmente desconhecidos do mercado, que é o Miguel Gomes e o Luís Correia, agora um pouco mais conhecidos. Esperemos nós, graças ao podcast, que vão ser parados na rua e pedirem autógrafos. Mas foi uma conversa divertida e interessante. Também nos deslocámos à casa do Miguel, neste caso, para conhecermos ao vivo o seu equipamento. Depois falámos com pessoas muito interessantes, porque também são provavelmente não são as únicas, mas são das poucas que estão ligadas a uma empresa que efetivamente produz equipamentos de alta fidelidade em Portugal, que é a Audolici. Enfim, quer dizer, não são as únicas, porque já tínhamos falado com o Rui Borges, que como
como toda a gente sabe, Não, produz os giradiscos com os giradiscos Rui Borges. E há mais alguns. Mas, sim, e há mais alguns. Mas pronto, estes são equipamentos, amplificadores, por aí. O nosso último convidado foi o Nuno Santos. Também não é propriamente um desconhecido aqui do mundo português do Wi-Fi, porque esteve durante muitos anos ligado ao Fórum Wi-Fi, mas foi uma pessoa que tínhamos aqui na nossa shortlist, porque é provavelmente um dos poucos, é certamente um dos poucos audiófilos que nós conhecemos que considera que, de facto, as medições, ou seja, as especificações técnicas dos equipamentos são efetivamente importantes, não só no momento de os adquirirmos, mas como um dos parâmetros que devemos ter em consideração quando os vamos ouvir. E pronto, quer dizer, acho que como mix de convidados para a primeira temporada, acho que não esteve mal. Podemos revelar que já não vamos dizer quem é para manter a surpresa, mas já temos gravado o podcast que irá ser publicado no início de janeiro, e pronto, estamos aqui a preparar-nos, depois de animados com os resultados deste primeiro ano, para a segunda temporada do podcast, onde iremos continuar a tentar ter este mix entre pessoas do mercado, não é? Do mercado, mas também músicos, provavelmente mais músicos do que tivemos durante este ano, e por simplesmente pessoas audiófilas interessadas em alta fidelidade e em música. Fernando, por falar em audiófilos, explica-me lá que equipamento é que tu neste momento tens lá em casa a tocar? Não a testar, porque o Fernando é jornalista, trabalha no Dinheiro Vivo e faz reviews de equipamentos de alta fidelidade para o Dinheiro Vivo, portanto tem sempre lá equipamentos a rodar, mas não. Eu quero saber, aqueles que tu compraste com o teu hard-earned cash e que tens lá sempre, todos os dias, a olhar para ti. Eu tenho, neste momento, tenho um amplificador integrado da Cambridge, é um AXA80. É um amplificador bastante comum, não tem nada de gama média, não tem nada de extraordinário, mas toca muito bem, que é o importante. No fim de contas, toca muito bem na tua sala? Toca muito bem na minha sala, sim. É um amplificador que tem 80 watts por canal. Tenho ligado a umas colunas que são umas colunas peculiares, mas que na minha percepção acho que até são bastante subestimadas. São umas Ellipson, umas Planetel, que são, a curiosidade é que são umas colunas que são umas bolas, basicamente. Sim, estamos a falar de umas colunas com uma topologia mas tem uma dual concentric. Mas são omnidirecionais em termos de como dissipam o som? Não, porque estamos a falar de umas colunas que, na verdade, uma das faces está cortada, não é? Okay. Uma das faces chamemos-lhe assim, porque é uma bola, okay. mas tem uma das faces cortada onde está instalado o altifalante, que estamos a falar de um altifalante dual concentric, em que o resultado é muito bom. Na verdade, daquilo que eu já li, foi pesquisas que já fiz, entretanto, durante algum tempo, a bola, o interior da bola neste caso, até será o formato ideal
para colocares, para fazer um alto-falante, para fazer uma coluna de som. Uma coluna de som. O interior já de si é um interior que não tem refrações, portanto não precisa de levar muito material para amortecer e dissipar refrações. E depois, pelo facto de ser também circular, o exterior também não tem, da parte de fora, também não tem refrações, e portanto what you hear, what you see is what you get, basicamente, em termos de qualidade de som. Já passaram por lá muitas colunas. O meu percurso na alta fidelidade já vem desde o final dos anos 80, diria. As primeiras colunas que tive foram umas monitor áudio, umas monitor 7. Começaste bem. Sim, tive-as ligadas a um 320i. Na altura, pronto, era aquele sistema que era um sistema, o budget, que fazia tombar gigantes. Era o que as revistas de alta fidelidade diziam sobre ele, e de facto, pelo menos o amplificador e as colunas também tocavam muito bem. Deu-me horas de audição de música muito agradáveis. Depois fui evoluindo, já tive muita coisa, depois aí tive uma fase que gostei muito dos italianos, tive um áudio analog, um Puccini 70, e tive umas Sonos Faber, também nada, uma entrada de gama, mas eram umas Tower, umas Toy Tower, também tocava muito bem. Mas pronto, isto, lá está, nunca estamos contentes. E no processo já... Em termos de fonte, o que é que tens neste momento? O que é que ouves mais? Continuas a ouvir muito vinil? Eu diria que ouço muito vinil, sim. E curiosamente, é curioso, porque de facto antes da pandemia, até por uma questão da vida de facto ser um bocadinho mais atribulada, e uma pessoa passar menos tempo em casa, ouvia menos. Eu diria que ouvia mais ao fim de semana. E durante a pandemia o que aconteceu foi vi-me a pôr discos a tocar com muito mais regularidade, mesmo durante a semana. A hora de jantar, um bocadinho antes de fazer o jantar, etc. Pôr um disco a tocar. Portanto, tenho um project, um Classic Evo. Tenho uma... Ele já vinha pré-equipado com uma célula de ortofone. O conjunto que eles conseguem vender aquilo eles vendem aquilo em bundle já com a célula, e se quiseres muito vendem-te só a coisa, e depois só os giradiscos. Vem com o quê? Com uma 2M, não? Não, vinha com uma quintet. Portanto, a entrada de gama das MCs. Das MCs, sim. Entrada de gama MC. Eu vinha de um Rega, um Planar, um RP1. Portanto, foi um upgrade significativo. Foi um upgrade significativo. Na verdade, pronto, lá está, mais uma vez, o que acontece é que uma pessoa vai ouvindo nas lojas, nas salas de exposição, vai ouvindo sistemas muito bons a tocar em vinil. E uma pessoa pensa, poxa, mas como é que eu consigo ter uma coisa destas a tocar assim em casa? E a maior parte das pessoas, de facto, não fazem ideia do que estão a perder. Ou melhor, não fazem ideia do que o vinil pode soar, ou de que forma é que pode soar. Se tiverem a hipótese de experimentarem... E não precisa, lá está, não precisa de ser um sistema, nem um giradiscos topo de gama. Este prato, este giradiscos, estamos a falar de um giradiscos, pronto, não é uma pechincha, mas custa à volta de 1.500 euros, pronto, quer dizer... Com a célula? Com a célula. Ok.
€1.500 com a célula, acho que é um valor aceitável para a qualidade de som que ele... Sim, eu diria que deve ser para aí 1000 para os giradiscos e que ele tem. 500 para a célula. É um pouco menos, talvez, mas sim, por aí. é um pouco menos. Aquela célula, se a quiseres comprar isoladamente, custa à volta dos €300, €350, talvez, à volta disso. Entretanto, tive a hipótese de fazer ali um upgrade e fiz o upgrade da célula para uma ortofone também na mesma, mas em vez de ser a red é a bronze. Pronto, a diferença é que em vez de ter uma agulha, o diamante em vez de ser elíptico já é um nude. Ou seja, portanto, a ponta, o tipo do diamante, em vez de ser arredondado, elíptico, neste caso, já faz um V. E, portanto, já penetra melhor nos sulcos, na espira. Retira mais informação. E consegue retirar a quantidade de informação que... Notaste? Nota-se. Não foi efeito placebo. Não foi efeito placebo, não foi definitivamente. Portanto, em termos de fonte tenho esse, mas eu ouço de tudo, ainda ouço muito CD. Tens um leitor de CDs dedicado ou usas... Tenho um Lingdorf. Ok. Tenho um Lingdorf que tem é muito bom aquele não estou a fazer publicidade, passa publicidade, mas é muito bom porque achei muito curioso. Uma marca que teve muito na moda aqui há uns 10 anos. Teve e está, e eu ando atrás, por acaso ando atrás de um amplificador da Lingdorf. Acho muito interessante a abordagem que o Peter Lingdorf faz à classe D. Agora a classe D está muito na moda, mas o Peter Lindorf anda nisto há anos, há uns 30 anos que ele anda nisto da classe D, e os amplificadores de facto são muito interessantes. Ainda não tive a oportunidade de conseguir porque estes que eu andava a ver até estão descontinuados, mas voltando ao leitor de CD, o leitor de CD tem um DAC integrado. É uma pena que aquele DAC não tenha saída para exterior, é só um DAC, é só mesmo interno, e o que ele faz, que eu achava que poderia ser uma coisa, é só um gimmick que não teria muito interesse e até ia ser mais prejudicial do que benéfico. Tem um DAC que faz oversampling. Portanto, o Redbook do CD é 16 24. 16, 24. Sim. 44,1. Com 44.1. 44.1 kHz, exatamente. É 16 bit. Ele faz oversampling para 2496 ou ainda 2492. E o que é incrível é que funciona muito bem. Não em todos os CDs, não em todas as gravações, mas há gravações em que sentes que é audível a diferença. É audível a diferença, porque isto eu também trabalhei durante muitos anos com imagem, ainda fiz fotografia, etc. E nós temos aquela função no Photoshop que é aumentar a imagem, não é? E às vezes, agora agora os algoritmos, inteligência artificial, etc. A inteligência artificial, aquilo que consegue fazer coisas milagrosas, mas aquilo nunca ficava bem. Durante muito tempo aquilo nunca ficava bem, portanto aquilo basicamente o que se estava a fazer era adicionar pixels, inventar pixels onde eles não existiam na imagem, não é? Para poder ampliar uma imagem que tinha alguns milímetros para uns centímetros, ou o que fosse, alguns centímetros para 1 metro ou para metros. E eu pensava que aquilo, com aquele CD e com a capacidade daquele DAC de fazer oversampling, que o efeito seria semelhante. O efeito seria semelhante e, portanto, aquilo ia dar cabo da música em vez de melhorar. Mas não, ali o equilíbrio que eu encontrei foi, de facto, ele a fazer o oversampling para 2496, em quase todos. Em alguns funciona melhor, funciona bem também portanto, o 2492, noutros não funciona tão bem, mas como base o oversampling para os 2496 funciona muito bem. Portanto, esse é um leitor de CD robusto,
tem fonte de alimentação dedicada, etc. Só tenho mesmo pena, por acaso, que não possa aproveitar aquele DAC, que deve ser bastante bom para ligar, por exemplo, a um streamer. E tem streamer dedicado ou não? Tenho. Tenho um Blue Sound. Okay. Tenho um Blue Sound, aquilo usa o sistema Blue OS, que também é proprietário da NAD. Aliás, a Blue Sound também faz parte do universo do grupo da NAD. E adquiri agora recentemente um DAC dedicado. Porque isto dos DACs é aquela coisa, às vezes parece uma coisa paradoxal, não é? Queremos chegar ao nirvana do digital, mas depois o que queremos é que aquilo não soa digital. Queremos é que o som não soa digital, queremos é que o som soa o mais analógico possível. E, para quem não sabe, os DACs fazem um DAC com uma boa implementação do chip, porque o DAC não é só o chip, com uma boa implementação, o que poderá eventualmente fazer é isso, tornar o som digital o menos digital possível, o mais parecido com o analógico, que é aquilo basicamente que as pessoas gostam. E comprei um DAC, um DAC chinês, basicamente. Mas tem ali umas características muito interessantes. Para já é balanceado, fully balanced, tem saída XLR. O chip é um Sabre, o ES9000 e qualquer coisa que agora não me recordo, mas é bastante comum, bastante conhecido. E de facto o som através do DAC, e já faz aquela coisa já faz o unfold completo do MQA, se estiver a ouvir música no Tidal, por exemplo. Sim, isso agora levava-nos para outra discussão sobre se o MQA, claro, é bullshit mas podemos guardar isso ou é real, mas enfim, podemos guardar isso para uma outra altura. Se calhar, aliás, a propósito de um outro convidado, com o convidado certo. Muito bem. Mas sim, faz isso já agora. Na verdade, ia comprar um DAC, não é? E investir dinheiro. Já agora uma pessoa tenta investir dinheiro naquilo que faz o máximo de... Certo, que implementa o máximo de funcionalidades. Não é? É por aí. Muito bem. Epá, eu, do meu lado, não tenho um sistema tão bom como o teu, acho eu. Já também comecei nos anos 80. A beleza está nos olhos de quem a vê. Eu costumo sempre recordar que casei-me, passado poucos anos, eu e a minha mulher comprámos uma casa e tivemos um sistema de Hi-Fi antes de termos máquina de lavar louça. Portanto, são opções, pronto. São prioridades. Mas o sistema era muito básico. Lembro-me que era um amplificador integrado Yamaha de marca, de modelo, que eu já nem me recordo. Tinha umas colunas Celestion DL6. Ok. Que tocavam bem, por acaso, as colunas, mas também não... Eu recordo dessas colunas, não tocavam mal, não. Não tocavam. E não foram caras. E a minha primeira fonte, e foi durante muitos anos, foi um curioso giradiscos que nos anos 80 a NAD fabricava. Ok? Portanto, a NAD tinha uns giradiscos nos anos 80. Acho que voltaram a ter agora outra vez. Foi, mas... Acho que sim. Mas na altura era uma coisa muito básica. Mas tocava bem, e que eu comprei uma célula da Shure. Era uma célula que eu também já não me recordo do modelo, mas que era uma MM, e que eram umas que certamente o pessoal mais velho se lembra, que tinham tipo uma escovinha à frente da agulha. Pronto, isto foi este o meu primeiro sistema, que rapidamente
rapidamente, enfim, que ainda durou uns anos. Mas depois vendi as colunas, vendi os giradiscos e vendi a pessoas diferentes. E vendi o amplificador a pessoas diferentes. E então comprei um integrado Rotel, umas colunas que na altura, nos anos 80, estavam muito na moda, que era uma JPW, que é uma marca inglesa que eu penso que já nem sequer existe. E numa determinada altura troquei os giradiscos por os giradiscos que ainda tenho hoje, e que é um Denon DP59L, que é uma bizarma de um giradiscos. Aquilo pesa não sei quantos quilos, direct drive, como é comum nos japoneses, exato. E bem, já tive uma infinidade de células. Neste momento tenho uma Ortofon 2M Blue Anniversary, uma célula de 100 e tal euros, não é nada de extraordinário. Curiosamente, estes giradiscos da Denon, aquilo tornaram-se um bocado lendários e hoje ainda se vendem na eBay tipo por mais de $1000. O que é curioso para um giradiscos dos anos 80, japonês, portanto, teoricamente sem grande pedigree. Mas eu gosto muito dos giradiscos, tanto que gosto que de tudo o que fui tendo ao longo dos anos foi aquilo que eu não troquei. Okay. Aliás, aqui há uns anos eu pedi emprestado ao distribuidor em Portugal um Project, não me lembro qual é que era o modelo, mas era uma máquina que custava mais de €1000. E eu sinceramente numa comparação, não era propriamente AB, porque não consegues fazer. É difícil fazer assim. É difícil. Comparação AB, mas não é? eu não fiquei, quer dizer, obviamente tocava bem, mas a questão era, não tocava melhor do que o meu Denon. Aquilo de facto toca mesmo muito, muito bem. E precisaste de fazer, necessitaste alguma vez fazer alguma manutenção ao longo destes anos? Sim. Por 2 vezes avariou-se o hidráulico. Okay. Do elevador do braço. Mas tirando isso, nunca teve problemas. Nunca teve problemas de motor. Tiveste dificuldade em... Não, na altura não, porque a última vez ainda havia alguém que fazia a manutenção oficial da Denon, que era ali no Olival de Basto. Okay. Mas que já não estão lá, e que eu não me lembro o nome da empresa, mas penso que é uma empresa que agora está em Lisboa. Mas o que é facto é que solucionou o problema sem grandes dramas e foi resolvido. Entretanto, em termos de amplificação, desde que comprei nos anos 80 aquele meu primeiro Rotel, que nunca olhei para trás, e fui tendo sempre Rotel ao longo dos anos. Durante muitos anos tive um pré e 2 powers estéreo, não eram monoblocos, da Rotel, que eu usava em modo bi-amplificação. Ok. Até chegar à conclusão de que, tirando o efeito placebo, eu de facto não conseguia ouvir a diferença entre aquilo, estar a usar dois amplificadores ou apenas um em formato de amplificação, e acabei por despachar aquilo, e hoje tenho só um pré-power Rotel, tenho o RC06 e um RB06, portanto tenho um pré e um power que são um pouco mais modernos. Penso que entretanto também foram descontinuados. Eu comprei isto já há mais de 15 anos, penso eu. As colunas são umas Jamo Concert 8, que eu comprei a Esotérico aqui há uns anos, quando aquele modelo já tinha sido descontinuado e eles tinham para lá aquilo. Não conhece esse modelo? É de chão? Não, são umas bookshelf, mas são muito boas.
Aquilo foi um modelo que na altura a Jamo fez para competir com Sonos Faber e coisas dessa gama. Ok. Aliás, foram as Concert 8, foram prémio ESA no ano em que foram lançadas. Mas, uma vez mais, não são umas colunas muito caras, que para mim não foram de todo. Aquilo são umas colunas, na altura quando foram lançadas, umas colunas de 1.000 e tal euros, o par, mas que eu comprei por metade desse valor, porque lá está, estavam para ser descontinuadas e eu arranjei um preço de amigo. Em termos ainda de fontes, tenho lá um componente que neste momento está avariado, que eu odeio ter coisas avariadas e que destes dias eu odeio-te para o lixo, ou tenho mesmo que mandar reparar, que tenho um gravador de CDs digital da Tascam, que eu não usava muito, mas que tem uma coisa muito porreira, que é, aquilo faz conversão de bitrate. E o que é que isto significa? Significa, por exemplo, se tu tens um concerto que só está disponível em DVD ou em Blu-ray e não está disponível, não foi editado em CD, ok? Tu consegues fazer a gravação, porque ele faz-te a conversão de bitrate para Redbook e através da entrada digital grava-te aquilo num CD. E também não precisa daqueles CDs R de música que eram super caros e que portanto, grava em CDRs absolutamente normal. Banais. Sim. Aquele é um equipamento que se usava muito em estúdio para fazer demos e coisas do género. Exato. E que também não me foi caro, eu comprei aquilo na Amazon por 300 e tal euros. Mas que o mecanismo, portanto, o transporte, que é daqueles de língua, portanto, não tem uma gaveta. Não tem gaveta. Aquilo avariou. Aquilo, e eu acho que avariou por falta de uso, não foi por demasiado uso. Talvez. Assim, a verdade é que se eu meter lá um CD, aquilo fica lá e não sai. Por isso simplesmente. Porque a última vez que eu meti, tive que literalmente desmontar o equipamento todo. E portanto agora está lá encostado. Aquilo também é uma coisa gira para fazer arquivo digital de LPs preciosos. Portanto, coisas que só existam em LP e que não... Pronto, que já não é reedições, ou um bootleg qualquer coisa. Eu cheguei a fazer isso antes dos carros terem leitores de MP3 e coisas no género. Cheguei a fazer gravações de LP para CD para levar para o carro, por exemplo. Porque eu tenho muitos LPs, tenho muitos CDs, mas eu normalmente nunca, ao longo dos anos, nunca comprei em CD o que já tinha em LP. Portanto, nunca fiz esse exercício. Já tinha CD, Nunca duplicaste? Ou melhor, já tinha em LP, tinha LP. Nunca dupliquei. Tenho imensos álbuns, tenho duplicado. Eu não. Terei um ou dois, mas... Sobretudo aqueles que gosto mesmo muito. Mas curiosamente, eu fiz um exercício que foi o passar o LP para CD. E aquilo tem um fenómeno estranho, que não é um fenómeno para mim. Vamos lá deixar estas ressalvas. Para pessoas diferentes, como é que é? Different folks, different strokes. Portanto, mas para mim aquilo induz um fenómeno diferente, um fenómeno estranho, que é: tu quando ouves um LP, sabes que estás a ouvir um LP e perdoas, o teu cérebro automaticamente ignora os pliques, os blocos, todos os defeitos, formata-se automaticamente para as falhas que possam vir dali. Tu ouves aquilo e te estás a ouvir na boa e perdoas automaticamente. O teu cérebro nem registra. Exato. Ok, pronto. Exato. Mas registra quando aquilo passa para CD. Porque para CD o teu cérebro está ao contrário. Tu
para CD, tu estás a ouvir um CD, e mesmo tu sabendo que foste tu que gravaste o CD a partir do LP, o fenómeno de estares a ouvir no CD, a tua expectativa, os pliques e os ploques, tu passaste a ouvi-los outra vez, porque a tua expectativa mudou. A expectativa é um fenómeno psicológico super estranho. A expectativa não contempla essas imperfeições. Exatamente. Só por causa do formato. Exatamente. Seria a mesma coisa que... Sim, é a mesma coisa que... Nunca te aconteceu, por exemplo, com bandas que... em alguns temas, bandas modernas, que adicionam aquele ruído propositadamente em alguns temas. Isso acontece, não é? Mas aí é mesmo adicionado no estúdio. Mas e tu às vezes não estás a ouvir aquilo, e já me aconteceu, mas que raio, o que é que se passa com isto? O que é que se passa com esta música? Exatamente. E depois estás ali, uma fração de segundo até computarizar aquilo. Completamente. Não é? Completamente. O que é que está a passar? Porque não estás à espera, não é? Do formato digital que saia com imperfeições. Sem dúvida. Mas só aqui para complementar, de facto eu hoje, aqui ao contrário do Fernando, eu ouço, apesar da minha coleção de LPs ser superior à de CDs, eu terei para aí cerca de 1000 LPs e provavelmente uns 600 CDs para aí, mas ouço, hoje já quase que não ouço CD. Portanto, durante muito tempo ouvia muito CD. Eu há pouco disse que tenho lá o gravador da Tascam avariado, mas eu não o usava para leitura. O que eu ainda uso para leitura é um leitor universal da Cambridge. Portanto, faz CD, DVD, Blu-ray, DVD áudio, Super Audio CD, não sei o quê. Portanto, é isso. Okay. É isso que eu uso. E que neste momento, aliás, está só ligado, nem está ligado ao meu televisor, portanto, está mesmo só ligado ao amplificador para áudio, porque eu para ver Blu-rays e especialmente Blu-rays 4K uso a Xbox One. Ok. Porque tem um leitor, e é um leitor de Blu-ray 4K, portanto serve perfeitamente, não justifica ter mais está resolvido, mais uma caixa. Sim. Ali, portanto, e o outro como leitor universal acaba só por usar para áudio. Mas eu vou confessar, é terrível, mas é a verdade, que é, eu comprei um pequeno receptor Bluetooth de boa qualidade, não vou dizer de alta qualidade, porque o Bluetooth, só para lembrar aqui os ouvintes mais distraídos, mesmo com os codecs mais audiófilos, o Bluetooth comprime sempre o som, portanto não há volta a dar. Ok, escusamos de estar aqui com discussões esotéricas. Agora parece que fala-se que vem aí vem um Bluetooth lossless, sim, mas para já não há Bluetooth lossless. Portanto, não existe. Por muito bom que seja o som que estamos a mandar, a partir do momento em que estamos a usar uma ligação Bluetooth, ele vai ser comprimido. E, portanto, vamos perder ali informação. Mas isto para chegar aonde? Eu hoje, muitas vezes, o que eu uso é o receptor, que é um receptor de Bluetooth da Project, que eu tenho ligado ao amplificador, uma das entradas auxiliares, e faço streaming a partir do meu Samsung com a minha conta de Spotify. Okay. E acaba por ser assim que eu ouço a maior parte da música. CD, basicamente, deixei de ouvir, e o que de vez em quando ainda ouço, porque lá está, acaba por ser um ritual, é de facto o LP, o que é uma ironia do caraças, não é? Quer dizer, era suposto o digital ter destruído o analógico, ou pelo menos o analógico físico, não é? Uhum. E agora o
o streaming digital destruiu o digital físico e o analógico físico continua de vento em popa ali. Sim. O que é uma ironia do caraças. Mas, entretanto, passámos dos nossos equipamentos para a música e já estamos com quase meia hora, 45 minutos 45. Aqui de podcast, e chegou a altura de eu te perguntar a ti aquilo que nós costumamos perguntar aos nossos convidados, que é: e o que é que tu gostas de ouvir? Eu gosto de ouvir um pouco de tudo. Gosto de ouvir, por acaso... Essa é a resposta politicamente correta, não é? Não, por acaso... eu sou um gajo eclético e tal, gosto de ouvir tudo e tal. Sim, mas ouço mesmo, por acaso não estou a fazer número, ouço mesmo um pouco de tudo. Os meus vizinhos até se devem passar um bocado. Tão rapidamente estou a ouvir Metallica, como a seguir vou ouvir Miles Davis, portanto, nesse aspecto, e pelo meio meto um disco de Satie a tocar. Portanto, eles devem ficar um bocadinho de Cecília Bertoli, por exemplo. Eles devem ficar ou se calhar pensam que são diversas pessoas, devem ficar pessoas diferentes, que estão meio doidos, coisas diferentes. Claro que eu também faço um bocado de propósito para esta busca incessante. Eu gosto mesmo de ouvir música. Gosto dos aparelhos, gosto da componente dos aparelhos, obviamente que me fascina. Sempre a componente tecnológica associada no fundo às máquinas que permitem reproduzir o som. Portanto, não és como aqueles audiófilos que tu e eu conhecemos, mas não perco o sono com isso, que investem dezenas ou às vezes centenas de milhares de euros no hardware e depois têm literalmente meia dúzia de discos. Não, por acaso nesse aspecto creio que não sou assim de todo. Acho que também o que me leva a esta procura um pouco incessante de géneros musicais e outro tipo de músicas também tem a ver, obviamente, com o trabalho que faço, e para avaliar algum tipo de equipamento, obviamente que também é bom, por um lado, usarmos música, temas e álbuns que já conhecemos muito bem, porque com esses já à partida sabemos como é que se comportam com uma determinado equipamento. E portanto é bom sempre ter uma referência, mas a partir daí vou um pouco a todas, quer dizer, adoro depois de ouvir a música em casa, acho que é fundamental também, sempre que possível, ir ouvir música ao vivo, porque pronto, o que estamos a tentar reproduzir em casa é aquilo que se ouve de certo modo ao vivo, não é? E portanto, se uma pessoa nunca ouviu como é que um violino toca ao vivo, nunca ouviu um violoncelo tocar ao vivo, um saxofone ao vivo, é um bocado difícil estar a dizer que não é? Estar a apreciar equipamento de alta fidelidade e a dizer que aquilo toca bem ou toca mal. Tu também partilhas daquela ideia de que o nirvana da alta fidelidade é tentar reproduzir na nossa sala de alguma forma a emoção ou aquilo que se sente quando se ouve um concerto ao vivo, ou achas que são de facto coisas diferentes e uma coisa não tem necessariamente a ver com a outra? Acho que são coisas diferentes. Porque eu vou fazer uma analogia muito fácil de as pessoas perceberem, que é: eu gosto muito também de comer. Gosto muito de comer bem, gosto de ir a restaurantes. E já me aconteceu, e gosto de viajar. Em viagens, já estive em Itália, gosto muito de comida italiana. Uma pessoa vai a um determinado sítio, estive em Cinque Terre. Cinque Terre é um conjunto de 5 terras, literalmente à beira-mar,
e aquilo é ligado por uma linha de comboio. Podemos fazer de carro, mas os carros têm circulação muito restrita, portanto o melhor até é largar o carro numa das pontas e fazer ali, aquilo faz-se bem em 2 ou 3 dias, consegue-se visitar bem as terras todas. E numa das terras, agora já não me lembro exatamente qual delas, fomos lá à beira-mar, a um restaurante, eu e a minha mulher, pedimos uma massa, uma pasta espetacular, aquilo soube tão bem, uma coisa muito simples, não era nada, não sei se era uma vongole, provavelmente era uma vongole, aquilo soube muito bem, soube maravilha. E chegámos a casa, e dissemos isso, como chegámos a casa vamos reproduzir isto, vamos fazer isto. Chegámos a casa, fizemos, devia estar muito bom porque a minha mulher até cozinha muito bem, mas não era a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque a experiência é outra. Porque a experiência é afetada. Não é só a comida. Não é só a comida. Ou seja, a experiência não é só a música. E a experiência não é só a música, quando a gente vai ver uma música ao vivo. Nós não temos só, o nosso sentido não é só a audição, não é? É a audição, é a visão, é se o artista está a interagir com o público ou não. Nós num disco não temos essa percepção. Como é que percebemos isso? Podemos perceber, eventualmente, não sei o quê, se for uma gravação ao vivo e o público está a puxar pelo artista e temos a ver que ele está, certo, não é? No álbum do Keith Jarrett em Colónia, o famoso álbum, não é? Em Colónia, a gente percebe que está a haver ali de facto uma ligação entre o Keith e o público, e a audiência incrível, não é? Aquele concerto tinha tudo para correr mal. O homem foi enganado, prometeram-lhe um grande piano e aquilo não era um grande piano, não estava propriamente bem afinado, ele conseguiu fazer aquilo, não é? Que é uma coisa. Agora, eu gosto muito de ouvir aquilo em casa, mas eu gostava mesmo era ter estado lá ter estado lá em Colónia nos anos 70, quando aquilo foi gravado. Portanto, acho que é uma busca inglória, é uma procura que é bastante inglória. Podemos tentar sempre, obviamente, que depois conseguimos, dentro de cada uma das suas possibilidades, ter um sistema que, para a nossa expectativa, consegue reproduzir a música da forma que nós mais gostamos, mas quem gosta disto nunca está satisfeito. Eu diria. Não, aliás, num dos podcasts que nós fizemos, eu agora não vou dizer qual, mas aqui o Fernando sabe qual, às tantas estávamos a comentar que eu este ano tinha ido ao concerto da Diana Krall. E que os nossos interlocutores não tinham ido, mas que tinham uns amigos que tinham ido e que tinham odiado o concerto. Sim. E eu adorei o concerto. E aliás, tu também tiveste pessoas, tuas amigas, que estiveram lá e disseram que o som estava uma porcaria. Sim. E eu acho que o som estava fantástico. Sim. E que, ou seja, mesmo um conjunto de pessoas que estiveram no mesmo concerto, sim, ouviram coisas diferentes e experienciaram este termo terrível, um concerto diferente. Sim. Porque não estava no mesmo sítio, porque isso não é tão invulgar, tão invulgar como possa parecer. Yeah. Acho que já mais do que uma vez, até isso já me aconteceu até inclusive comigo, em que fui a um determinado concerto e outra pessoa minha conhecida também foi, e realmente depois tivemos... Lá está, porque é a experiência, e a experiência pode ser completamente diferente. Completamente. E depois a experiência não é a mesma se tu estiveres junto ao palco ou se estiveres mais longe do palco. Claro. Ou se estiveres na lateral e estás mesmo a levar com as colunas em cima, ou estás num sítio onde o som não é tão bom. Claro. E por aí fora. Claro. Mas voltando aqui à vaca fria, por exemplo, em termos de música, tu ouves tudo, ok? Eu também ouço de tudo, para dizer a verdade. Aliás, eu costumo dizer que uma das grandes fontes de música nova que eu tenho são os meus filhos.
que através deles descubro coisas que eu gosto muito. Eu vou dar exemplo de duas artistas de nova geração que eu adoro. Uma que conheci através dos meus filhos, enfim, também se não tivesse conhecido acabaria por conhecer, porque se tornou uma estrela mundial. A outra que incrivelmente eu descobri através do YouTube, que é também uma fonte muito interessante para se conhecer a música nova. É ótima. A primeira que eu conheci através dos meus filhos, mas que entretanto se tornou uma estrela internacional, é a Billie Eilish. Que eu acho que eu vou este mês de dezembro fazer 60 anos, e eu acho que a maior parte das pessoas que têm a minha idade torcem o nariz à Billie Eilish, ou porque não gostam, ou porque não, enfim. E depois há uma outra coisa que a mim também me irrita, que é as pessoas que dizem que algo é mau só porque não gostam. Não, eu posso não gostar de coisas que são boas. Sim. E posso gostar de coisas que são más. E eu tenho que saber fazer essa distinção. No caso da Billie Eilish, sinceramente, acho que é muito bom e eu gosto. Admito que haja quem não gosta, o que não pode é dizer que não é bom. Porque eu acho que é manifestamente bom e que é musicalmente bom. E é sobretudo uma voz e um som que são frescos, que são diferentes, e isso agrada-me muito. Sim, concordo contigo. Uma vez mais, pode-se não gostar, e eu, sou gosto, eu agora ia dizer, gostos não se discutem, que é uma coisa que a minha geração gosta muito de dizer, mas eu não concordo. Eu costumo retorquir que, de facto, os gostos discutem-se e, sobretudo, cultivam-se. O que também é uma coisa super snob de se dizer, mas é verdade. Eu acho, por exemplo, eu não sou muito... Eu gosto muito de jazz, mas eu não sou um grande conhecedor de jazz. Mas tenho a consciência plena que hoje eu gosto mais de jazz porque conheço mais jazz. Claro. Eu acho que quanto mais se conhece algo, mais se consegue compreender e desfrutar. Exato. Disso. Isso acontece com géneros musicais, mas também acontece com artistas, com tudo. Com escritores. Com tudo, exato. E portanto é nesse sentido que eu digo que o gosto cultiva-se. Pronto. No limite não se discute, ok, mas se calhar discute-se, porque é discutível. Não são discussões absolutas de alguém ter razão e alguém não ter razão, mas pronto. E uma outra artista que eu conheci através do YouTube, e que até fiz questão de comprar o vinil dela, é uma artista inglesa que se chama Dodie, e que eu acho que é absolutamente sublime. Quem não conhecer, que vá procurar. Ela tem um canal no YouTube em que tem uma parte da sua discografia, tem aliás discos muito giros. Elas têm também o primeiro disco dela no Spotify, quem queira ter acesso à música dela, e que é uma artista de nova geração, absolutamente sublime. É claro que é indie pop, portanto, o que se poderá classificar em termos de género, é obviamente indie pop, mas é mesmo muito bom. E eu espero continuar nos próximos 40 anos, que é quanto me resta de vida até morrer aos 100, mais coisa, menos coisa, a continuar a descobrir música nova, sinceramente, porque eu acho que a música, depois através da alta fidelidade que temos em casa, acaba por ser uma das nossas grandes fontes de prazer, digo eu. Sem dúvida. E é também essa a razão pela qual nós temos o prazer que temos em fazer este podcast.
Pegando na tua dica em relação à Billie Eilish, acho-a uma artista muito, muito curiosa, muito peculiar, porque de facto nota-se que está ali qualidade na música dela e originalidade. Originalidade, também. Sim, também. E ela, apesar de fazer aquilo com o irmão no estúdio, começou por fazer aquilo no estúdio caseiro. Em casa, sim. Em casa. Literalmente. Eles faziam aquilo que está bem pensado, na medida em que eles conseguem transformar a música para uma coisa instrumental com muita facilidade. Eu confesso que eu gosto das versões integrais, mas gosto muito. Não sei se tiveste a oportunidade de ouvir algumas performances dela. Ela foi à Apple fazer uma performance, foi aos estúdios do Jack White, ao Third Man Studios. Epá, e eles quando despem a música, e aquilo é só tipo ela com ele à guitarra ou ele ao piano, epá, é incrível. É impressionante. É incrível mesmo. Porque tu notas mesmo. E ela tem uma capacidade vocal incrível. Muito, muito boa mesmo. Do tipo, não é aquela que não é daqueles artistas que esconde através da tecnologia algumas deficiências técnicas que ela tenha. Não me parece. Eu dá-me a sensação, pois, houve ali uma altura que pronto, isto da evolução dos tempos tem destas coisas, e é mesmo assim, o que é que se há de fazer? Tivemos durante muito tempo uma série de malta que, pronto, encontrou em casa com o seu computador da Apple ligado lá aquela Music Garage ou GarageBand, exatamente, GarageBand, e aquilo mete o autotune e de repente toda a gente sabe cantar, não é? Não me parece que seja o caso dela, porque pronto, até porque as performances ao vivo não tem como enganar, não há autotune ainda que funcione diretamente ao vivo. Já há autotune que funciona em tempo real. Já tens capacidade de processamento que te permite fazer autotune em tempo real, mas não é claramente o caso. Já aprendi mais qualquer coisa hoje, por acaso achava que só dava para gravar com autotune, mas no caso dela não me parece que seja isso, e portanto acho que ali está tudo. Mas só para falar mais um pouco sobre o assunto, por exemplo, já não me agrada, não aprecio outro artista que está muito na berra e os miúdos gostam muito, que é o Harry Styles. Não te diz nada? Não me diz nada, sinceramente. Não acho que aquilo seja toda a gente, pronto, mas percebo, respeito, tranquilo, há espaço para todos, nada contra. Agora, para além da Billie Eilish, poderia-te sugerir mais outra coisa, há uma outra miúda também muito interessante que se chama Tash Sultana, uma australiana que começou por tocar na rua e entretanto também foi assim descoberta e já gravou uns discos e toca muito bem, muito fixe a miúda. E depois há uma outra, uma britânica, que se chama Niloufar Yanya, também muito interessante, também uma abordagem fresca, novidade, música bem feita, muito interessante mesmo. Muito bem, então, mas Fernando, temos que nos autocontrolar aqui, estamos quase a terminar, não é? Não, estamos mesmo com uma hora. Ok. Aquela pergunta que nós fazemos aos nossos convidados: qual é que é o disco que não te sai da cabeça? Qual é que não me sai da cabeça? Epá, o Kind of Blue do Miles. A sério? Epá, eu desde que descobri aquilo, eu devo ter descoberto esse álbum, devia ter os meus 15 anos e fiquei maluco com aquilo. Até hoje? Fiquei doido. A sério, desde essa altura, eu só não tive esse álbum em formato, em cassete original. Mas tive a minha fase passei pelo minidisc
Sim. E comprei esse álbum, ainda tenho algures na arrecadação, porque o minidisco, o leitor gravador que tinha, já não o tenho há muitos anos, mas o minidisco eu fiquei com ele e guardei, ainda tenho. E tenho, neste momento, tenho em vinil, tenho mais do que uma versão em vinil, tenho a versão em vinil da Mo-Fi em 45 rotações, que é um álbum duplo, tenho uma versão normal 33, tenho em CD, tenho em fecheiro digital, tenho a sério, é daqueles álbuns que recorro sempre que volto a ele, nunca me desilude e encontro sempre qualquer coisa nova. Que essa é a beleza da música, uma pessoa ouvir anos a fio seguidos e descobrir sempre qualquer coisa nova. O meu um dos discos, mas eu vou ser sincero, já não o ponho a girar há muito tempo, porque lá está, só tinha em CD, por acaso até era um Super AD CD, e como eu disse há bocado, quase que deixei de pôr CDs a rolar. Eu durante muitos anos, desde a minha adolescência até provavelmente a meados dos 2000, estava muito envolvido e embrenhado nos blues. E há um álbum que eu simplesmente adoro, que é o... Fui aqui enquanto estávamos a falar, fui aqui ao Spotify estou a lembrar. Também tenho, gosto. Que é o The Healer do John Lee Hooker, que ainda por cima é uma excelente gravação. Está muito bem gravado. É muito bem gravado. Tem alguns duetos fantásticos. Pois tem. E é um álbum absolutamente tenho o CD, eu não tenho em vinil por acaso. Eu também só tenho o CD. É um álbum absolutamente fantástico. Há um outro que, não sendo blues, é bluesy e é jazzy, não sendo jazz é jazzy, não sendo blues é bluesy, que eu tenho só em vinil, que comprei há muitos anos, nunca comprei o CD. Que é um álbum que se chama Born to be Blue, do Steve Miller. Do Steve Miller sem a Steve Miller Band. Portanto, só ele. E é um álbum absolutamente fantástico. Eu, pelo menos, eu adoro o álbum. E é provavelmente dos álbuns que eu ainda hoje mais ponho a girar no meu Denon. É um álbum mesmo fantástico. Não conheço. Pronto, fica aqui para a troca. Já agora, outra das coisas que costumávamos perguntar era das bandas sonoras. As coisas, tenho uma banda sonora que ainda hoje também revisito, que também só tenho em LP. Sim. E que é a banda sonora do One from the Heart, do Coppola, do Tom Waits e da Crystal Gale. E que é uma banda sonora também absolutamente sublime, e que eu frequentemente volto a pôr a tocar. Bandas sonoras, por acaso, tenho várias, mas posso resumir a coisa só a duas. Há um filme de Luc Besson, eu acho que aquilo é do início dos anos 90, que se chama o Big Blue. A banda sonora é do Eric Serra, que é um compositor com que o Luc Besson trabalhou durante muitos anos. Quase para todos os filmes dele as bandas sonoras eram compostas por ele. Essa banda sonora é genial, é fantástica. Só para resumir muito rapidamente, o filme fala da vida de um mergulhador muito conhecido. Sim, eu vi o filme nos anos 80. O mergulhador existe mesmo, chama-se Jacques Mayol. Sim. E é o ator que interpreta o mergulhador, o Jacques Mayol, não é muito conhecido, não me recordo do nome dele, mas recordo-me que entra o Jean Reno. O outro ator é o Jean Reno que entra. Portanto, uma das bandas sonoras é essa, recomendo.
E a outra é mais recente, é a banda sonora do Interstellar. É qualquer coisa. O filme do Zimmer. Do Hans Zimmer, portanto, o Interstellar é um filme do Nolan, do Christopher Nolan, e é fabuloso. Estamos numa de terminar, não é? Muito bem, tem que ser porque as pessoas já estão todas a desligar, aliás, já desligaram. Ainda tinhas aí alguma coisa na tua lista? Não, era só se tínhamos alguma coisa em termos de música ao vivo para que gostássemos de ter visto ou que quiséssemos ir ver, assim em breve. Olha, posso começar. Eu gostava muito de ter ido ver, mas já não consegui arranjar bilhetes. Deixei andar. Gostava de ter ido ver Michael Kiwanuka, que veio cá. Também estou doido com ele, desde com estes últimos 2 álbuns que ele lançou, são fabulosos, espetaculares. Acho que é um músico muito completo. Ele é um músico mesmo muito bom e a música é excepcional. Não fui ver. Mas agora, em princípio, terei a oportunidade de ver da Cinematic Orchestra. Vem cá em dezembro. Acho que esse possivelmente se consegue comparar. Olha, eu de concertos que perdi este ano e que espero ainda poder voltar a vê-lo, porque ele é novo e é também um dos músicos de nova geração. O espetáculo de Jacob Collier aqui no Coliseu. Aliás, há 2 vídeos dele no YouTube desse espetáculo no Coliseu. Foi absolutamente incrível, o concerto dele. E eu tenho muita pena de não ter visto. E também já não fui a tempo. Agora em dezembro, eu penso que ele vem ao... Não sei se é a Gulbenkian, se é ao CCB. Vem cá a Lisboa a Suzanne Vega. E quando eu percebi que ela vinha cá, aliás, percebi... Quando? Porque agora em dezembro. Já quando fui comprar isto, está a ser gravado em meados de novembro, quando fui comprar bilhetes, porque descobri através da conta dela no Facebook, que eu sigo, que ela estava em digressão. Fui espreitar, digressão na Europa, que querem ver que ela vem em Lisboa, olha, vem mesmo e tal. Já não há. Não havia bilhetes. E tenho muita pena, porque é uma daquelas pessoas que eu adoro a música dela e que acho que não parou no tempo, tem continuado a fazer música e evoluir. Foi ela que rejeitou agora ir ao Hall of Fame, estou enganado, e receber qualquer coisa no Hall of Fame, porque diz que aquilo denigra bastante a imagem das mulheres. Estou enganado. Não sei. Mas dei uma sensação Sinceramente, que vi qualquer coisa no meu feed do Facebook em relação a isso. Mas pronto. Ok. É isto. Meus caros ouvintes, obrigado por terem aturado estes 2 palermas a falar durante um pouco mais de 1 hora. Nós prometemos que foi a primeira e última vez, que isto não voltará a acontecer, e esperamos ter muitos e interessantes convidados e convidadas ao longo do próximo ano. Vamos ter. E vão ser... E eventualmente dos próximos anos. Vão ser uma boa surpresa. 2023 pronuncia-se um ano bom para o podcast de Música e Som. Muito bem. E um bom Natal a todos, então. Bom Natal. Não se esqueçam de comprar muito Wi-Fi e muitos discos e muita música. Ok. Sobretudo no mercado nacional. Exato.